Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso livro Rápido e Devagar, o nosso livro do mês aqui da comunidade. Nós estamos fazendo uma jornada em relação a esse livro, escalando cada uma dessas partes que nos desafiam com alguma complexidade. Agora a gente vai começar a parte número 4, o livro é dividido em 5 partes, a gente já passou pelas 3 primeiras, agora a gente vai para a quarta parte que fala a respeito de escolhas. Analisando o livro aqui de forma geral, até a finalização da parte 3, que foi o que a gente concluiu na aula anterior, eu acho que o livro vinha numa crescente muito boa, apesar de que eu acho que às vezes ele discorre a respeito de alguns assuntos, de algumas teorias. Como muitos dos livros que a gente já estudou por aqui, ele acaba usando mais páginas do que o necessário para discorrer aquela ideia. Então eu acho que é uma exaustão de alguns exemplos, mas a gente sabe que essa abordagem é empregada no intuito de fixar o nosso aprendizado e garantir a nossa compreensão em relação àquela teoria. Então, para mim, sem problemas, eu gostei muito do que eu li na parte 1, 2 e 3, foram teorias extremamente interessantes, como a gente falou nas aulas anteriores. E agora nessa parte 4, falando a respeito de escolhas, eu acho que essa foi a maior parte que a gente leu até aqui. Os 2 primeiros capítulos eu gostei bastante, que ele fala ali da teoria da utilidade, depois da teoria da perspectiva, foram muito interessantes entender um pouquinho mais a respeito disso, são coisas que a gente conhece no nosso dia a dia, essas duas teorias, mas não por esse nome, e faz muito sentido quando ele começa a ensinar isso, explicar isso pra gente sobre um ponto de vista de estatística, de economia, de decisões psicológicas, faz bastante sentido e eu gostei muito dos 2 primeiros capítulos. Depois ele começa a falar sobre a aversão à perda. E aí eu acho que ele exagera demais na quantidade de exemplos e de capítulos que ele vai falando sobre aversão à perda e risco. Fica muito exaustivo mesmo. Só para você ter uma ideia, né, a parte 4 são 10 capítulos. Desses 10 capítulos, 2, que são os 2 primeiros, trazem uma introdução bastante legal a respeito das teorias, só que depois ele passa 8 capítulos falando sobre a aversão à perda e continua batendo na mesma tecla, com os mesmos exemplos. Eu achei muito chata, muito cansativa essa parte. Eu acho que ele, para cumprir tudo que ele quis passar para nós de mensagem nessa parte, eu acho que 4 ou 5 capítulos estava excelente, não precisava desses 10 capítulos para ficar em 8 deles falando a respeito da mesma coisa. Então, essa parte 4 para mim foi a mais cansativa, porque ele se demorou demais falando a respeito de aversão à perda. Entendo que é algo complexo, que exige um pouco de análise e de estudos um pouco mais profundos, mas eu não achei necessário. Eu achei extremamente cansativa essa parte. Achei que começou muito bem, mas depois ela começou a se estender sem necessidade. Então, realmente achei a parte mais cansativa que a gente leu até aqui. A 1, a 2 e a 3 foram excelentes, gostei muito, mas essa parte 4, gostei do começo, mas eu acho que não que eu não tenha gostado do assunto que ele aborda, as ideias achei sensacional, excelentes aqui nessa parte 4, mas eu acho que não precisava de 8 capítulos para discorrer a respeito de um mesmo assunto. Então vamos lá, vamos falar a respeito do que ele traz aqui de mais importante nessa parte 4. Então ele fala a respeito de escolhas. Ele começa a parte 4 com o capítulo 25 falando sobre os erros de Bernoulli. Aqui a gente vai conhecer a teoria da utilidade, que vai ser importante para tudo que a gente vê daqui para frente. Essa teoria da utilidade faz muito sentido no nosso dia a dia em relação às escolhas que a gente faz. Só que, como ele mostra aqui nesse capítulo mesmo, essa teoria da utilidade, ela não estava completa, e foi a partir dos estudos que o Daniel Kahneman fez que ele conseguiu criar a teoria da perspectiva, que completa um pouco melhor a teoria da utilidade. Então aqui na teoria da utilidade, ele diz que as nossas escolhas são meramente baseadas em fatores racionais. Então, por exemplo, ele fala muito em exemplos de riqueza aqui, porque fica muito mais fácil de entender o significado dessa teoria. Então, acho que eu vou usar aqui os mesmos exemplos para garantir a nossa compreensão. Então, por exemplo, a teoria da utilidade diz que se eu ganho R$1 milhão e você ganha R$1 milhão, a gente vai ficar feliz exatamente na mesma medida, porque nós dois ganhamos R$1 milhão, então eu vou ficar muito feliz e você também vai ficar muito feliz. Então nosso nível de felicidade vai ser de 0 a 10, vai 8, você tá feliz um nível 8 e eu tô feliz um nível 8, exatamente igual, porque a gente ganhou R$1 milhão cada um.
Isso é o que diz a teoria da utilidade. Então, sempre que duas pessoas ou mais de duas pessoas passam por uma mesma situação ou ganham uma determinada quantidade de dinheiro, elas vão ficar felizes exatamente na mesma medida. Só que com o tempo, com as pesquisas e tudo mais, os psicólogos entenderam que essa questão de escolhas e felicidade não é algo meramente racional. Existe um fator emocional e psicológico muito forte por trás dessas escolhas e da forma como a gente se sente em relação a essas escolhas. Então, continuando aqui no nosso mesmo exemplo, se eu ganhei R$1 milhão, mas eu não tinha nada, tinha zero, ganhei R$1 milhão. Eu tô muito feliz, eu estou explodindo de felicidade. Mas, por exemplo, se você tinha R$10 milhões e ganhou mais R$1 milhão, para você não faz muita diferença, você já tinha 10 milhões. Ganhar 1 milhão a mais, para você é praticamente no mesmo. O peso é muito pequeno, porque eu vim do nada para 1 milhão e você já tinha 10 e ganhou mais um. Então eu vim do zero e passei a ter alguma coisa que fez muita diferença na minha vida. Já você continuou ali, esse 1 milhão a mais, a menos, não fez uma grande diferença na sua vida. Então o nosso nível de felicidade, ele vai ser diferente, porque nós partimos de pontos diferentes, nós temos referências diferentes. A minha referência é 0, enquanto a sua referência já é 10. Então não tem como o nosso nível de felicidade e satisfação ser exatamente igual, porque nossas referências são diferentes. Então, a teoria da perspectiva, que foi aqui desenvolvida pelo Daniel Kahneman, ela diz exatamente isso, que essa análise de satisfação das escolhas, elas têm resultados diferentes, porque as pessoas partem de referências diferentes. Quando a gente analisa só a teoria da utilidade, ela não considera nenhum ponto de referência. Ela considera que nós dois estamos partindo do mesmo ponto. Então, eu ganhei 1 milhão, você ganhou 1 milhão, nosso nível de felicidade é igual. E isso é a teoria da utilidade. Só que realmente faz todo sentido quando você pensa no ponto de referência, no ponto de partida. Para uma pessoa que não tem nada, ganhar 1 milhão vai fazer muita diferença. Para outra pessoa que já tem 10 milhões, ganhar mais 1 milhão, a diferença é pequena, não faz tanta diferença assim. Então o nível de felicidade dessas pessoas, o peso que essa pessoa vai dar para essa situação vai ser muito diferente, vai ter um impacto emocional, psicológico muito forte por trás disso. Então faz todo sentido a teoria da perspectiva, incluindo esse ponto de referência para associar a emoção que a gente indiretamente, inconscientemente acaba associando às situações e às decisões que nos acontecem a partir dos pontos de referências que a gente parte. E aí a gente parte para o capítulo 27, que ele começa a falar sobre a aversão à perda. Então eu acho o capítulo mais importante aqui desses próximos 8 que ele vai falar a respeito da mesma coisa. Quando a gente fala sobre aversão à perda, esse efeito dotação é mais uma coisa que inconscientemente a gente acaba agindo dessa maneira, mas agora a gente sabe que isso tem um nome e isso é psicologicamente explicado. O efeito dotação diz que a dor de perder algo que você já tem, ela vai ser muito maior do que não ter aquela mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho aqui esse celular, peguei aqui meu celular, eu já tenho ele. Então, para eu vender ele, para eu abrir mão dele, a dor de ficar sem ele, porque eu já possuo esse objeto, eu vou querer estabelecer um preço de venda para ele um pouco maior do que talvez alguém que não tenha esteja disposto a pagar. Então, como eu já tenho esse celular, eu quero vender ele a R$5 mil, por exemplo, porque eu já tenho. Então, o mínimo que eu aceitaria para me desfazer desse bem que eu já possuo é R$5 mil. Aí você não tem celular ainda, você não tem esse celular, então para você não tem o sentimento de já possuir o bem, você não tem. Então o valor máximo que você está disposto a pagar vai ser abaixo do valor mínimo que eu aceito para vender. Porque a minha dor de me desfazer dele é maior do que a sua, porque você não tem o bem, você nunca teve.
Já eu tenho. Então, pra mim, o mínimo pra eu me desfazer dele é 5 mil. Agora, você, o máximo que você tá disposto a pagar por ele pra ter a gratificação de ter esse bem na sua mão é de 4 mil reais. Você não aceita pagar mais do que isso, porque a sua dor é menor do que a minha, porque eu já tenho o bem. Me desfazer dele vai doer muito mais do que você que não tem ainda. Então, o seu sacrifício para possuir o bem, para sentir a gratificação de possuir esse bem, vai ser menor. A sua dor é menor do que a minha em escala, porque quando eu já tenho aquele bem, eu tenho a aversão à perda, a aversão de perder esse bem. Eu já tenho, eu não quero ficar sem ele. Para eu ficar sem ele, o custo vai ser muito maior. Já você não tem. Então você não tá perdendo nada, porque você não tem esse bem. Você não vai sentir uma dor tão grande do que a minha que já tenho. Entende? Então isso é o efeito dotação, a gente tem medo de perder aquilo que tem. Da mesma forma, para tomar decisões, por exemplo, de trocar de emprego, você quer encontrar um outro trabalho. Só que você já tem um trabalho, você já tem ali os benefícios, o seu salário, você já tem aquilo garantido. Então, para você fazer essa troca, é difícil por causa da aversão à perda. Você tem medo de perder aquilo que você tem, de trocar por menos ou de ficar sem nada. É muito mais difícil. Então, se você tem um trabalho, você já tem um trabalho, você tem um salário de 10 mil reais, você já tem um trabalho. Se alguém te oferecer um outro trabalho pagando a mesma coisa, você não vê vantagem assim nessa troca, porque você tá em um risco de perder aquilo que você já tem. Agora, você está desempregado, você não tem um trabalho. Se a pessoa te oferece um trabalho até para ganhar menos do que isso, você vai aceitar. Porque você não tem nada para perder, você não tem mais nada a perder, então você aceita de uma forma mais fácil. Você não tem o efeito de aversão à perda como a gente tem quando já possui um bem. Entende? Então é aqui nesse efeito dotação que ele quer dizer que a nossa dor de se desfazer de algo que nós já temos, ela é maior do que o sacrifício que a gente está disposto a fazer para ter aquela coisa, caso a gente ainda não tenha. Porque se eu não tenho nada para perder, eu não tenho a dor. Se eu já tenho, a minha dor vai ser maior. Então isso é o efeito dotação. E aí ele segue para o próximo capítulo, também discorrendo sobre a aversão à perda, e aqui ele dá um pequeno destaque para eventos ruins. O quanto o ser humano tende a dar destaque e a dar maior importância para eventos ruins. Isso até é explicado sobre o ponto de vista histórico e evolucionista, porque as coisas ruins, os eventos ruins, tendiam a colocar a nossa vida em risco. Então a gente precisava priorizar esses eventos ruins para salvar a nossa vida. E aí a gente evoluiu, a gente não está mais exposto a esses eventos ruins, mas a nossa atenção, a nossa atitude em relação a eles ainda continua muito parecida. Então por isso que a gente tende a priorizar eventos ruins, dar mais atenção para eventos ruins, como se fosse uma forma de manter a nossa sobrevivência, a nossa segurança. Partindo para o próximo capítulo, 29, ele vai falar sobre o padrão quádruplo de escolhas, ou de preferências também. Esse padrão quádruplo nada mais é do que um gráfico com 4 quadrantes, onde cada um desses quadrantes representa as nossas possibilidades de escolha diante de determinadas situações. Então, diante de possibilidades de ganhos e diante de possibilidades de perdas. Então, quando a gente está diante ou de uma possibilidade de ganho ou de uma possibilidade de perda, a gente tende a tomar uma decisão de acordo com um dos 4 quadrantes. E aqui ele também introduz a teoria da possibilidade. Aqui ele também introduz o efeito da possibilidade, que é quando a gente parte de uma chance 0 para uma chance 5%, que é uma chance muito pequena, que é aqui que ele demonstra o efeito das loterias, por exemplo. Por que que os jogos de loteria, eles são tão populares, eles têm tanta demanda? É exatamente pelo efeito da possibilidade. Porque quando eu não tenho um bilhete de loteria, a minha chance de ganhar é 0. Eu não tenho, eu não joguei, então, obviamente, minha chance de ganhar é 0. Agora, quando eu vou até uma lotérica e faço um jogo, mesmo que seja um só, e a minha chance seja 1 em 100 milhões,
existe uma chance, existe uma possibilidade, mesmo que ela seja ínfima, muito pequena, mas existe uma possibilidade. E a loteria lida exatamente com o efeito da possibilidade, que é te dar a chance de sonhar e planejar a respeito daquela possibilidade. Então, por mais que eu sei que a minha possibilidade é pequena, ela existe. Então, isso me dá o direito de criar toda uma situação, de criar sonhos, de criar planos a respeito daquela possibilidade, mesmo que ela seja pequena. Inclusive, no efeito da possibilidade, a gente tende a dar um maior peso àquela possibilidade. Então, eu sei no meu racional que a minha possibilidade é muito, muito pequena. Mas a minha empolgação, o meu direito de planejar e sonhar a respeito daquela possibilidade aumenta de forma indireta essa minha possibilidade. É como se a minha possibilidade de ganho fosse um pouco maior do que ela realmente é. Então o efeito da possibilidade, ele te parte do zero, de onde você não tinha nenhuma chance, para agora existe uma possibilidade. É pequena, mas ela existe, o que te dá o direito de planejar e de sonhar, e é aí que os jogos de loteria, os jogos de aposta acabam se tornando tão populares e ganhando tanta vantagem diante das pessoas. E a gente tem também aqui o efeito da certeza, que acontece no outro extremo, que é quando a gente parte de 95% de chances de alguma coisa para 100%. Então antes eu tinha 95% de chances de ganhar, agora eu tenho 100% de chances de ganhar. Esse efeito de certeza também traz um conforto muito maior e a gente acaba dando um peso muito grande pro efeito da certeza pro 100% e às vezes pagando muito mais para ter esse efeito de certeza, para ter esse 100%, do que se manter ali em 95%, que a chance é muito grande, é muito provável que aquela coisa aconteça. Por exemplo, quando você contrata a garantia estendida de um determinado eletrodoméstico, você tem 95, 98% de chance desse eletrodoméstico não dar nenhum problema dentro do período inicial ali de uso, não vai dar problema. Mas para você ter 100% de certeza de que se ele der algum problema você vai estar respaldado, você paga um valor bastante significativo para se manter assegurado. Então é exatamente aqui que essas empresas de seguros de garantia, elas tiram os seus lucros. Você vai fazer um seguro de vida, é a mesma coisa, você tem ali 95% de chances de certeza de que não vai acontecer nada com você, mas você quer estar 100% assegurado de que se acontecer alguma coisa, a sua família, as pessoas que você ama estarão respaldadas. Então esse efeito de certeza trabalha nessa outra esfera de empresas, de seguros, de garantias, porque você quer ter essa certeza. Então você vê como os dois extremos são favoráveis para que indústrias cresçam ao redor deles. Então aqui a gente conhece o efeito da possibilidade e o efeito da certeza, que apesar de serem muito pequenos, os efeitos e os pesos que a gente dá para cada uma das condições é muito maior do que elas de fato merecem. E depois no capítulo 30 a gente segue para falar sobre efeitos raros, que é muito do que a gente está falando aqui, que são coisas muito difíceis de acontecer, são meras possibilidades, mas que acabam ganhando um peso muito maior e fazendo com que a gente tome atitudes a partir dessa possibilidade, porque só a possibilidade é que importa. O seu foco aqui está apenas na possibilidade. Então, se existe uma possibilidade de você ganhar na loteria, você já começa a fazer planos a respeito disso. Se existe uma possibilidade da sua geladeira dar problema, você já faz o seu seguro ali de garantia estendida para ter 100% de certeza que vai estar respaldado. Então são eventos muito raros, mas que ganham uma importância muito maior do que eles realmente merecem. E aí nos próximos 4 capítulos ele continua falando exatamente sobre questões de aversão à perda e formas de respaldo. Então ele apresenta pra gente políticas de risco. Às vezes você está ali planejado para como agir caso determinada situação aconteça. Então empresas, por exemplo, têm todas as suas políticas realmente de risco, caso determinadas circunstâncias aconteçam, elas sabem
sabem como agir, e algumas pessoas têm isso na sua vida pessoal também, porque a gente trabalha os riscos, essa aversão à perda, sempre considerando perdas e ganhos. Isso tem uma importância muito grande sobre o ponto de vista psicológico para as pessoas, né? Evitar a perda, o esforço que as pessoas fazem para evitar a perda é muito maior do que o esforço que elas fazem para ganhar alguma coisa. Então, as perdas, os eventos ruins, os eventos negativos, eles sempre ganham um peso maior, porque, como eu falei, sobre um ponto de vista histórico, olhando lá para trás, as perdas, os eventos ruins, as coisas negativas, elas colocavam a nossa vida em risco. Hoje isso não acontece mais, mas os nossos instintos evolutivos, eles ainda continuam parecidos, apesar de que hoje a gente vive em situações e circunstâncias absolutamente diferentes, mas as nossas reações diante de algumas situações ainda são muito similares. Então, por isso que ele discorre tanto a respeito da aversão à perda, para a gente começar a entender um pouco mais como a gente age de forma instintiva diante dessa aversão à perda e diante dessas pequenas possibilidades que fazem a gente ter muita fé em coisas que às vezes não vale a pena, não vale a nossa esperança, ou gastar muito dinheiro a mais para conseguir 100% de certeza em determinada situação que a probabilidade daquilo acontecer já é muito alta, então você não precisa despender desse valor a mais para chegar em 100% de certeza. Por isso que eu gosto muito de estudar a maneira como a nossa mente trabalha, de entender como ela trabalha, como ela toma decisões, porque isso vai realmente ao longo do tempo melhorando a qualidade das nossas decisões. A gente não vai tomar mais decisões de forma tão espontânea, usando ali só o sistema 1, construindo a história mais simples possível, mas que à primeira vista parece coerente e a gente já toma uma decisão precipitada baseada nisso. Então, quando a gente conhece essas armadilhas da mente, fica muito mais fácil você se prevenir, se precaver e começar a tomar atitudes cada vez mais inteligentes. É por isso que a gente lê, que a gente estuda, que a gente se desenvolve, que a gente busca conhecimento para tomar atitudes cada vez melhores, e com isso os resultados vão aparecendo na nossa vida e cada vez mais a gente vai tendo uma vida melhor, uma vida mais segura, uma vida mais confortável, uma vida mais inteligente.